Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a um livro da vez por David Thomas. Bem, nesse livro da vez, né, a gente vai conversar um pouquinho então sobre o Fogo e Sangue do nosso queridíssimo George R. R. Martin, né? Estamos aguardando até hoje o final da saga em si. Publicado em 2018 aqui no Brasil pela editora Soma de Letras. Mas, como eu sempre digo em todas as minhas resenhas, eu não tenho razão sobre tudo. Se eu me equivocar em algum momento, vocês desculpem esse mero mortal, tá? E, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais. O Facebook, Instagram, o Scooby e também o link o link do livro em si, lá na Amazon, né? Lembrando que se você comprar pelo meu link, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Eu já peguei aqui o meu café, né? Porque o frio aqui tá de matar. E aí me contem também como é que tá o frio aí na cidade de vocês. Essa época do ano que todo mundo sabe que não é muito a minha cara. Eu não gosto muito do inverno, mas vamos lá começar a resenha em si. Então, gente, a Fogo e Sangue vai então tratar, né, vai começar na verdade 300 anos antes da famosa Guerra dos Tronos, né, como a gente viu lá na série, enfim, né, na saga As Crônicas de Gelo e Fogo do George. Não vou abordar o livro todo, né, porque a gente sabe que os livros do George R. R. Martin são uma verdadeira bíblia. Vou dizer para vocês que na verdade houveram alguns aspectos que eu não gostei, tá? Não foi de todos os livros do George R. R. Martin, esse aqui foi o único até hoje que não me encantou, não me chamou muita atenção, mas terminei. Então eu vou abordar aqui somente os eventos que mais me chamaram a atenção e também os personagens que mais me chamaram a atenção. E desde já eu vou dizer para você que vai ter spoiler desse vídeo aqui em relação à série, tá? Embora você que esteja pegando o livro pela primeira vez, não se iluda, tá? Você não vai pegar logo do início os eventos lá da série A Casa do Dragão, logo de cara, muito pelo contrário. Você já vai começar o livro logo do início mesmo, né? De Aegon e as irmãs, que também eram esposas, né? Indo, fugindo da Valíria, indo então para Westeros e conquistando ali os reinos, e enfim. Os eventos da série em si só vão começar, gente, quase na metade do livro já. E esse livro aqui, olha só, ele tem quase 600 páginas, é isso? É isso mesmo, tem quase 600 páginas. Então, eu vou focar mais nos aspectos que eu achei interessante antes dos eventos da série e também os eventos da série em si, né? A semelhança, enfim. E, gente, se vocês ouvirem algum barulho, são os meus cachorros que estão brincando, como sempre. Tá? O que é legal desse livro também é que, assim, a gente vai conhecer aqui outros dragões, né? Como a gente viu lá na série também, a gente que só acompanhou a série Game of Thrones, né? Ou leu as Crônicas de Gelo e Fogo, estávamos acompanhando com a Daenerys Targaryen, que eram o Rhaegal, o Viserion e o Drogon, né? Então aqui a gente vai ver outros dragões até mais poderosos e mais potentes e enfim, né? A gente vai ver então esse povo que sobreviveu à destruição da cidade natal, que era Valíria, e o Aegon tentando, né, conquistar Westeros. Essa conquista do Aegon não foi assim, né, do dia para noite, foi um evento que durou bastante tempo. Gente, é tanto rei, mas é tanto rei que tem nesse livro, que tanto que no final deste livro, se vocês verem aqui, ó, tem como se fosse uma árvore genealógica, assim, quer ver? Se a câmera vai mostrar bem, mas é muito rei. Alguns dá pra gravar mais por conta dos seus feitos, né? Outros, assim, você acaba despercebido mesmo. Assim que eles chegam em Westeros, nós vamos conhecer um pouco mais quem são esses três personagens e também as casas em si, né? Nem toda casa vai ser conquistada de forma harmônica, algumas sim, outras não, como foi, por exemplo, o caso do Ninho da Águia, que foi conquistada de forma muito harmônica, inclusive, mas outras casas vão se rebelar, enfim, até se decidirem de fato, verem que não tem muito o que fazer, né? Com dragões em mãos, o jeito era se render.
O Aegon, ele tinha essas duas irmãs que eram a Visenya e a Rhaenys, né? Uma ele se casa por amor, outra por dever. E por isso é que nós temos no símbolo Targaryen, que eu não tenho aqui. Eu devia até ter pego a minha caneca do símbolo dos Targaryen. Eu vou pegar, na verdade. Peguei lá. Por isso é que aqui no símbolo dos Targaryen nós temos então um dragão com 3 cabeças, né? Um dos dragões simbolizam o Aegon e o outro as irmãs que se tornam esposas. Nós vamos conhecer então o Bellaриon, né, que é o dragão do rei Aegon. Meraxes, que era a dragão da. Deixa eu lembrar aqui. Da Rhaenys. E o Vhagar, que era da Visenya. O livro ele nos dá essa visão bem interessante, né? Não somente das características físicas, mas também das personalidades de cada um dos dragões. Isso eu achei bem legal. E aí a gente vai ter então os filhos do Aegon, que aí vai ser uma linhagem assim gigantesca. Se já era difícil fazer essa árvore genealógica, por exemplo, em Game of Thrones, nesse livro eu particularmente eu achei um pouco mais complicado. Né? Muito rei, muita rainha, muita rainha tentando virar a dona do trono, e enfim. O que é bem detalhado aqui, e isso você acaba percebendo do início ao fim do livro, o que na minha opinião foram assim, foram foram dois os grandes erros que os Targaryen cometeram. Né? Um deles, que eu acho que foi o pior, quando eles começam a guerrear entre si, quando a família começa a ficar muito grande, os Targaryens começam a atacar entre si. Então a gente vê sobrinhos, mães, pais querendo matar uns aos outros, né? E o que é pior, eles matando dragões, os próprios Targaryen matando dragões. E há um momento aqui, já quase pro final, na verdade, que eles cometem um erro também que eu achei o fim do absurdo, assim. Cada vez que eu tava lendo esse livro, gente, eu ficava pensando, gente, eles não estão vendo a burrada que eles estão fazendo, porque chega um momento que eles começam a treinar não Targaryens, né, para poderem se tornarem domadores de dragões. Parece que em algum momento eles tiveram alguma amnésia de que a força deles eram dos dragões, né? Então assim, é uma chacina. Tem um rei aqui que ele é conhecido como a desgraça dos dragões, né? Porque ele acha que os problemas estão lá nos dragões, ele quer matar todos os dragões. E esses dois eventos assim culminam mesmo no fim da linhagem dos Targaryen mesmo, né? O narrador desse livro aqui, ele vai trazer uma linguagem às vezes cômica, às vezes sincera demais e às vezes objetiva e muitas vezes subjetiva. Então, em relação a alguns eventos, ele vai falar como se, porque tal mestre disse aquilo, mas temos a visão de outro mestre que estava no local. Então, assim, algumas coisas ficam meio que ali nas entrelinhas e cabe a você decidir. Essa dança dos dragões, né, na verdade está no singular, mas deveria estar no plural, né? Danças dos dragões. Porque não foi uma dança somente. Na verdade, foi as diversas batalhas que houveram entre os Targaryen contra os próprios Targaryen, né? E agora, gente, eu vou entrar um pouquinho, para não me alongar, nos acontecimentos da série, tá? Como a gente viu lá na série, os Hightower, que é uma das casas também super fortes ali, eles chegam a Porto Real para ajudar o rei Viserys I nos seus últimos anos de vida ali. O cara já tá bem velho, bem gagá. Enfim, isso já é a partir do que acontece na série, tá? O Otto Hightower com a sua filha Alicent Hightower. A mulher do rei Viserys I, que é a Aemma Targaryen, ela tinha muita dificuldade para ter filhos, nunca conseguiu dar um herdeiro, né? Sempre abortava as crianças ali, até que uma gravidez dela dá certo, acaba vingando, que é quando nasce a rainha Rhaenyra, a princesa, na verdade, Rhaenyra Targaryen. E aí é onde começa todo o problema, né? Porque assim, em Westeros, inclusive pelos Targaryen, eles podiam casar entre si, mas uma mulher não poderia ser herdeira do trono. E ele tinha deixado só uma mulher como herdeira. A rainha não, né? A Alicent Hightower, filha da mão do rei, que era o Otto Hightower,
E a princesa Rhaenyra, no primeiro momento, elas acabam até amigas, uma da outra, se tornam grandes amigas, até que a mãe de Rhaenyra morre. E é onde acontecem aquelas coisas que só acontecem em web. Não, no pior que não, acontece na vida real também. Aquela jovem, né, que é a Alicent Hightower, ela é obrigada, de uma certa forma, a se casar com o rei, que já tá assim, pensa naqueles. Um cara bem velho, bem acabado. E ela se casa com ele na esperança de ter um filho homem, né, dele. E ela cumpre esse papel. E ela tem não somente um, ela tem outros filhos com o rei Viserys Targaryen. A princesa Rhaenyra, ela se envolve com um dos guardas reais ali, que é o Sir Criston. E ela tem diversos filhos com esse personagem. Só que, né, ele era um guarda, ela se casa com outro personagem, que é a casa Velaryon, né, que são os que dominam os mares ali, enfim. Eles até têm uma relação legal, enfim, só que ele era gay. E dentro desse casamento fica um acordo, né? Ó, você pode se envolver com quem você quiser, desde que, caso você tenha filhos, você fale que os filhos são meus. Enfim, essa aliança entre a casa Targaryen com a casa Velaryon e também os Hightower não dá nada certo, tá? As crianças que nascem dessa relação da rainha Rhaenyra da princesa Rhaenyra com com o Velaryon, ou melhor, com o Sir Criston, que é o guarda, elas têm assim a cara do pai. E os Velaryon têm toda uma característica, né? São loiros, enfim, são negros na verdade, mas com cabelo meio loiro, enfim. Então fica muito evidente que aquelas crianças não eram aquele cara, né? Então fica aquela briga pela disputa do trono, né? Quem deve reinar? Os filhos da rainha Alicent, que de fato, gostando ou não, eram os filhos reais, né? Verdadeiros do rei Viserys antes de morrer, ou se deveria ser da princesa Rhaenyra. O pai, ele, que é o Viserys Targaryen, antes de morrer, ele já tinha manifestado o interesse, né, contrariando as leis de Westeros, de que a filha, Rhaenyra, fosse a herdeira do trono. Só que assim que ele morre, ninguém respeita isso, tá? Então é aí onde começa de fato, mais ou menos, a guerra, a dança dos dragões, porque o trono ele é usurpado pelo meio-irmão da Rhaenyra, tá? Que é o filho da Alicent. E aí começa então aquela guerra, enfim, né? Pelo trono de ferro. E nesse momento a gente vê então um dos filhos da Alicent Hightower, ele mata o primo, né? Aquele que tem o olho arrancado, né? Ele vai ficar conhecido aqui como assassino de parentes. Ele mata o primo. E aí, de fato, começa oficialmente a Dança dos Dragões, que é essa dança entre essa guerra entre os próprios dragões. E o que de fato vai acontecer aqui agora, a partir desse momento, depois da série, né? Provavelmente, eu acho, é o que vai acontecer nas próximas temporadas. A Rhaenyra Targaryen, ela consegue tomar o Trono de Ferro, tal como seu pai havia dito. No primeiro momento, todo mundo fica muito contente, né? Porque, nossa, foi feita a vontade do rei. Só que a Rhaenyra, ela acaba contrariando uma das principais leis de Maquiavel, né? Eu vou deixar aqui porque eu tinha resenhado O Príncipe de Maquiavel há pouco tempo, né? Foi nesse semestre, inclusive. A primeira coisa que ela faz é aumentar os impostos dos súditos. E, gente, para qualquer rei, essa lei do Maquiavel é uma coisa tão bem pensada que desde lá do século XVI, que foi quando ele escreveu sobre isso, mas ele mesmo traz ali, né, reinados da antiguidade, enfim, até a nossa era, a pior coisa que um rei, um governante pode fazer é aumentar impostos dos súditos. Ele ganha um ódio dos súditos que é uma coisa assim monstruosa, voraz. E ela começa a contrariar os súditos de diversas formas, inclusive outros reis, até que todo mundo acaba querendo ver a cabeça dela numa estaca. Vale lembrar, né, que nós estamos falando de Westeros, então traições, conspirações aqui é a coisa mais comum do mundo, né?
Nada muito diferente do nosso mundo real. E tem um momento que a Rhaenyra Targaryen fala assim que ela chegou ao ponto dela ela sempre esperar o pior das pessoas. E eu, infelizmente, eu concordo com esse pensamento dela. É tão real isso que quem negligencia, acho que até o próprio Maquiavel fala sobre isso, né? Quem negligencia esse ensinamento, né? Essa experiência, na verdade, acaba sucumbindo. Acaba sucumbindo. Vivemos um mundo que o George R. Martin soube reproduzir muito bem, em que traições, conspirações, né, inimigos vindo até mesmo de dentro de casa é uma coisa super normal. A história da Rhaenyra Targaryen me lembrou bastante a Cersei Lannister, né, no final das Crônicas de Gelo e Fogo, porque primeiro que a Rhaenyra ela vai ver todos os filhos morrerem. Todos os filhos dela vão morrerem antes dela mesma morrer. Tá? E lembrando que eu já avisei sobre spoiler, né? Ela vai ser assassinada, inclusive, devorada por dragões. Por um dragão. Então, a história da Cersei, da Rhaenyra Targaryen, me lembrou bastante a história da Cersei Lannister. Então, assim, essa dança dos dragões aqui nada mais foi do que uma briga pelo trono entre o rei Aegon II e a meia-irmã, a Rhaenyra Targaryen. Só que, como eu falei, a dança dos dragões não foi um evento singular. Tá? Foram diversos momentos, em diversas situações em que os Targaryen, nessa ânsia pelo poder, né, acabaram guerreando entre si, dentro da própria casa, enfim. Guerreando com os dragões, matando dragões, conspirando contra os seus familiares, treinando outras casas, né, até mesmo bastardos para poderem domar dragões. Então, assim, foi uma sucessão de escolhas péssimas que os Targaryen foram cometendo até o final da sua trajetória. E a história da Rhaenyra Targaryen, gente, é tão triste porque ela acaba tendo que, antes de morrer, né, ela acaba tendo que fugir, ela fica sem ouro, sem nada. Para vocês terem ideia, ela tem que vender a própria coroa para poder sobreviver. Ao fim, né, dela, de fato, quando ela morre, executada. E nós terminamos, então, o vencedor, entre aspas, né, de toda essa dança dos dragões, foi o rei segundo Targaryen. E para minha surpresa, a história não termina no ponto até que o rei Aegon é assassinado pelo Robert Baratheon. Até fala um pouco sobre isso no final, mas assim, é muito rápido e era uma coisa que eu gostaria de ter visto. Né? Eu gostaria de ter lido mais sobre isso, como que foi esse processo em que os Baratheon enganaram os Targaryen, né? Executaram todos, enfim. Foi um livro assim, eu tinha que ler porque eu sou super fã, né, do mundo criado pelo George R. Martin, mas não foi o meu favorito, não vou mentir. Eu sou muito mais ainda nas Crônicas de Gelo e Fogo. O tempo que eu gastei lendo esse livro, eu preferiria ter tido o último livro da saga em mãos para poder ler, tá? Tanto, gente, eu até pensei em não prometer isso daqui porque eu posso mudar de ideia. Mas assim, enquanto não sair o próximo livro da saga mesmo, né, o último livro, que é o Ventos do Inverno, e se ele mudar de nome também, isso se ele publicar, né, estamos há 11 anos esperando, eu não creio que eu vou ler mais nada de George R. Martin. Tá? Eu lembro que a minha colega, na época que estava lendo junto comigo, que ela tinha lido antes, na verdade, quer dizer, ela se decepcionou tanto com o George R. Martin que ela falou, eu não quero mais ler nada desse cara. Eu acho ele um escritor assim, maravilhoso, um dos, dos melhores do nosso tempo, só que eu acho uma falta de responsabilidade, já falei isso diversas vezes, com os seus leitores, com o seu público, enfim, eu não sei. Não, foi um livro longo, tá? Não foi rápido. Se você gosta do universo, vale a pena você ler, mas pra mim não foi aquela leitura que eu falei, poxa, que legal, né? Não sei. Se tivesse que dar uma nota de estrelas, né? De 0 a 5, daria aqui uns 3. Eu acho que ainda estaria bom ainda. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Aproveitem esse frio, né, de inverno que vai começar. Que já está, na verdade, batendo na porta, né? De todo mundo. Se agasalhem bem, fiquem bem, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais.